inventando fatos, você não pode sair criando situações, criando novos personagens, certo? É o essencial, é aquilo que foi dito na questão, aquilo que está na questão, aquilo que pode ser extraído de necessário àquela hipótese, ponto final. Então, você tem um caso concreto, o caso te foi apresentado, o caso relata determinados fatos, e esse relatório que agora nós vamos trabalhar, ele, na verdade, como qualquer relatório, é apenas uma discriminação do que foi feito pelo delegado de polícia, de onde estão as principais peças desse inquérito policial. Em que momento, onde estão, dentro dos autos de inquérito, os termos ou os atos que são as principais diligências do inquérito policial, para que se possa efetivamente viabilizar ao Ministério Público a formação da opinião. Delegados de polícia, muitas vezes, na prática, formulam um opinamento ao final do inquérito. No entanto, delegados não opinam ao final do inquérito. Então, não está correto o opinamento. Em posição majoritária, delegados não podem expressar opinião. Eles podem, sim, se for necessário, representar por mais prazo. Se for necessário, requerer a devolução dos autos à delegacia, representar pela realização de novas diligências, ok? Representar por uma prisão preventiva, por uma prisão temporária, não é isso? Por uma busca e apreensão, pelas diligências que ele entenda que se façam necessárias, principalmente se essas diligências se caracterizam como medidas cautelares. No entanto, ele não opina se é caso de arquivamento, se o crime está ou não prescrito, se o crime é esse ou aquele, enfim, isso não é feito, ok? Então, o máximo que ele pode dizer é, olha, foi instaurado um inquérito para apurar a prática dos ilícitos tais. Neste inquérito foram realizadas tais diligências. As folhas tais ocorreu isso. As folhas tais encontra-se isso. As folhas tais encontra-se aquilo, certo? E depois cabe ao Ministério Público formar a opinião e não ao delegado, certo? Ah, mas Ana, o delegado na prática não é na prova. Na prova, se você opinar, você corre o risco de perder ponto. A não ser que a pergunta diga assim, opine, né? Aí é diferente, certo? Então, vamos mostrar a hipótese de um relatório padrão, básico, simples e direto, com base naqueles fatos que ali estão. Não será o último relatório, nós vamos fazer vários relatórios, certo? É apenas uma primeira demonstração, certo? Então, vamos lá, mostra aí. Vejam, então, essa é a hipótese. Relatório, né? Inquérito policial número tal, seu inquérito tem um número, esse número é dentro de um determinado ano, certo? Número ano, instaurado na data tal. Então, você tem que indicar o número do inquérito, a data de instauração, certo? Meritíssimo juiz de direito da tal comarca de Nova York. Nova York, por quê? Porque é o local em que o inquérito foi instaurado e é óbvio que você vai distribuir esse relatório, esse inquérito ele já foi comunicado àquele juízo e ele vai ser remetido ao juízo competente. Ana, na verdade, é ao juiz ou é ao Ministério Público? Bom, isso é eterno problema. Por quê? Porque nossa prova vai ser elaborada pelo CESP. A tendência é que o CESP trabalhe com aquilo que dispõe a lei, de que a remessa dos autos de inquérito deve ser feita ao juiz. Regra, vejam, quando corresponde ao que está no código, a remessa é feita ao juiz para que o juiz abra vista ao Ministério Público, que tem atribuição naquele juízo, certo? Porque normalmente o membro do MP ele tem atribuição em determinado juízo. No entanto, isso vai depender de questões que são questões internas, estaduais, que mudam de um estado para outro. Então, existem estados em que o inquérito não passa pelo juízo, não passa sequer pelo fórum. Existem estados em que, efetivamente, o inquérito realmente é remetido ainda ao juízo. Então, tudo vai depender, certo? Agora, como o CESP vai elaborar a nossa prova, a gente não sabe. Então, a gente tem uma tendência de que o CESP realmente se utilize da hipótese meritíssimo juiz. Mas pode acontecer de se colocar também excelentíssimo membro do Ministério Público, certo? E não acredito que eles coloquem errado na questão, até porque teria chance de recorrer. E isso depende de peculiaridades regionais, né? Então, nós temos essas peculiaridades também no estado da Bahia. Lógico que não a questão aqui se diferencia, porque neste exemplo é um inquérito de indiciado preso. Como é um inquérito de indiciado preso, vejam,
O juízo já tomou ciência da prisão em flagrante, esse inquérito vai realmente ser distribuído ao juízo, não há dúvida. Problema seria se fosse um inquérito indiciado solto. Aí sim nós teríamos inconveniente. Então, a quem realmente deve ser distribuído, como é que fica a situação e tal. Teremos a oportunidade de ainda elaborar relatórios parciais, em que o inquérito não está totalmente finalizado, não existe indiciamento, etc. Então, nós vamos ver essa dinâmica, tá? Como é que fica neste caso, a quem interessa, como é que faz, certo? Então, vamos nós. Então, o relatório número tal, mostra lá, então, inquérito tal, instaurado em tal data. Meritíssimo juiz de direito da tal comarca, Nova York, bom, da tal vara, né? Bom, em decorrência da portaria de número tal, foi instaurado inquérito policial na tal data para apurar a prática de ilícitos tipificados nos artigos, e agora nós já sabemos, é o 157, parágrafo 3º, primeira parte, 348 e 349, certo? Por parte dos indiciados Antônio, qualificação, Braz, qualificação, e Daniel, qualificação. Lógico que já estão qualificados nos autos deste inquérito, então poderia perfeitamente já colocar fulano, 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 certo? Já qualificados, certo? Mostra lá. Em razão de fatos ocorridos no dia 31/7/2009, na cidade de São Luís, Maranhão, em estabelecimento comercial situado no terminal rodoviário da referida cidade. Na instrução deste inquérito policial, foram inquiridas as pessoas abaixo discriminadas. Carla, comerciante, 30 anos, profissão, né, enfim, brasileira, né, etc., folhas tais. Respondendo ser proprietária da loja de eletrônicos na qual ocorreu o crime. Que o acusado, na verdade não é acusado, oh Deus, indiciado, certo? Invadira seu estabelecimento e de lá subtraíra, deixa eu consertar isso aqui, indiciado. Invadira seu estabelecimento e de lá subtraíra uma caixa com 6 relógios avaliados em R$180. Que os prejuízos nas instalações da loja somaram R$200. Que ficara incapacitada para o trabalho por 40 dias e que as mercadorias lhe haviam sido restituídas pela autoridade policial, que na data do fato estava grávida havia 2 meses e, tendo sido encaminhada ao hospital público mais próximo, sofrera aborto em razão das lesões resultantes da ação de Antônio. Relatou ainda que dormia no estabelecimento porque queria esconder de seu pai os sintomas da gravidez. Ana, de onde você tirou isso? Do texto que você tinha na questão. Você não inventa, você vai transcrever o que está lá. O máximo que você vai fazer é mudar um pouquinho as palavras, mas o texto é aquele que está no enunciado, ok? Voltando. As folhas tais, Eugênio, vigia do terminal rodoviário, então você vai estar descrevendo quem foram os depoentes ao longo da investigação, certo? Onde estão os depoimentos, certo? Então, as folhas tais foi ouvido o vigia do terminal rodoviário, nome Eugênio, qualificado, certo? Bom, declarou que ao ouvir os gritos provindos do setor onde Carla mantém a loja, correram ao local e, tendo encontrado a moça caída com ferimentos no rosto e ombro, levaram imediatamente ao hospital mais próximo e que não perceberam a gravidez de Carla. Os policiais que efetuaram as prisões dos indiciados também prestaram testemunho às folhas tais, mas não acrescentaram nenhum outro fato, além das circunstâncias em que se deram as prisões. Juntaram-se aos autos a folha de antecedentes. Agora a folha de antecedentes já se encontra. Lá atrás você pediu a folha de antecedentes, agora já está, ok? Então, juntaram-se aos autos a folha de antecedentes criminais dos indiciados sem nenhum registro. Ana, como é que você sabe que a folha de antecedentes está? Porque ela está escrita lá no enunciado da questão. Não se foi, ninguém inventou isso, ok? Voltando. Exame de corpo de delito, que é o óbvio, né? E de local de crime. As folhas tais e tais. Antônio, Braz e Daniel confessaram a prática delitiva conforme interrogatórios de folhas tais, tais e tais. Fácil exposto, damos por encerradas as investigações neste inquérito policial, submetendo ao crivo de Vossa Excelência e do ilustre representante do Ministério Público. É o relatório, local, data, delegado de Polícia Civil. Ok? Então, sem maiores, matrícula, né? Sem maiores delongas. O relatório é algo simples, certo? Você já tipificou a conduta, você descreve em que folhas se encontram os depoimentos, você diz quais foram as diligências realizadas, em que folhas elas se encontram, certo? Discrimina que aquele é o relatório, que dá por concluídas as diligências e acabou, ok? Não tem que ficar enrolando ou não tem que ficar, de novo, dando opinamentos. Relatórios não têm opinamentos.
E por que relatórios não têm opinamentos? Por um motivo absolutamente simples. Relatórios são relatórios e não decisões, ok? Então, não é nada que você tenha que desesperar ou qualquer coisa desse tipo. É algo simples, certo? Que se faz de forma bem simples, ok? Então, nada de absurdo, nada de extraordinário, nada de difícil ou coisa parecida. É algo bem tranquilo de ser feito. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra, tanto numa portaria quanto num relatório de instauração de inquérito policial, ok? Então, agora vamos pegar aqui uma segunda hipótese, certo? Essa segunda hipótese é uma hipótese também interessante, também extraída de um concurso CESP, só que agora foi também parcialmente retirada de uma questão, só que uma questão de juiz, tá? Então, vamos olhar a questão e vamos tentar dali também elaborar uma portaria e também elaborar um relatório. Ana, nessa aula de hoje vai dar tempo de fazer essas duas coisas? Talvez não, mas eu quero que você tente fazer para que na próxima aula a gente possa olhar essas questões frente ao que vocês fizeram, certo? E não apenas isso, que você possa também exercitar com os exercícios que nós vamos passando na medida em que a gente vai caminhando com a questão. Dessa questão, eu quero também outras coisas que nós vamos evoluir dali. Já vou explicar, ok? Então, vamos trabalhar a hipótese da questão, vamos a ela, mostra lá. Então, vejam, em 26/8/2010, Jean, Fábio e Túlio, maiores, capazes, juntamente com outras 3 pessoas não identificadas, dirigiram-se por volta da 1h da madrugada a um banco, Sociedade de Economia Mista. Então, vejam só, essa é a primeira questão aqui, você já vai delimitando hipóteses neste caso. Repare, primeira situação, nós temos Jean, Fábio e Túlio, maiores juntamente com outras 3 pessoas não identificadas. Então, nós não sabemos ainda se isso é uma associação eventual, se isso é uma associação em caráter permanente, mas pode estar nesta questão se insinuando uma hipótese de quadrilha. Sabemos? Não sabemos. Nós temos que esperar, mas a princípio poderíamos puxar uma setinha e perguntar, interrogação, quadrilha, certo? E aí, voltando, mostra lá. Então, dirigiram-se por volta de 1h da madrugada a um banco, Sociedade de Economia Mista. Então, já sabemos que a competência não é federal, a competência é da Justiça Estadual, ok? Voltando, na cidade de Japim, no Acre, né? E arrombaram com explosivos diversos caixas eletrônicos, tendo arrecadado todo o dinheiro que havia nos equipamentos. Então, repare, nós temos aqui, óbvio, um furto, né? É um furto, certo? Mas com o rompimento de obstáculo, etc., e a utilização de explosivos. Então, a situação ela muda um pouco de figura, é uma conduta um tanto quanto existe um concurso de crimes, certo? Já vamos identificar quais são as infrações. E aí, vamos lá. Tendo arrecadado todo o dinheiro que havia nos equipamentos. Horas mais tarde, na mesma madrugada, dirigiram-se às cidades de Cruzeiro do Sul, também no Acre, e Porto Walter, onde executaram idêntica infração penal nos mesmos moldes da anterior, em caixas eletrônicos de instituições bancárias de natureza privada, tendo arrecadado ao todo, com a empreitada criminosa, a quantia de R$18 mil. Na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, a grande quantidade de explosivos utilizada para destruir o invólucro de aço dos caixas eletrônicos do banco causou o desmoronamento da parede lateral da casa bancária, cujos escombros atingiram a residência vizinha, o que acarretou significativos danos ao imóvel, avaliados em R$20 mil, e a morte da proprietária Luísa,
de 68 anos de idade. Na idade de Porto Walter, Acre, os referidos agentes que empreenderam fuga após o recolhimento dos valores existentes nos caixas eletrônicos foram imediatamente perseguidos pela Polícia Militar. Jean, Fábio e Túlio foram presos e os demais integrantes do grupo lograram êxito na fuga em outro veículo. Com os presos foram encontrados 2,5 kg de explosivos dinamite, 2 armas de uso restrito, pistolas de calibre 40 e a quantia de R$ 9.000. Em seguida, os 3 foram apresentados à autoridade policial de Porto Walter, Acre, que lavrou o auto de prisão em flagrante no mesmo dia, tendo encerrado o procedimento às 10 horas da manhã, após o cumprimento de todas as formalidades legais. Em seguida, ordenou a apreensão das armas do veículo, do dinheiro encontrado em poder dos acusados e dos explosivos, e a realização de perícia nos explosivos e no armamento apreendido, e encaminhou os presos à cadeia pública municipal. A autoridade policial comunicou a prisão ao juízo de Porto Walter, ao órgão do Ministério Público, com atuação naquela comarca, e às famílias dos presos, estas por indicação destes. As investigações prosseguiram com o propósito de identificar os demais agentes envolvidos nos fatos delituosos. Apurou-se que o veículo apreendido em poder dos acusados, pertencente a Jean, havia sido alienado fiduciariamente ao Banco Arca. Com base na narrativa acima, elabore portaria e relatório de inquérito policial. Ok? Então, o que nós temos aqui é, efetivamente, a prática de uma série de condutas, agora com uma maior intensidade, uma maior discussão. E aí, quais são, efetivamente, as condutas praticadas? Bom, a primeira hipótese é evidente, é um crime de furto, é isso, com um furto qualificado, com rompimento de obstáculo. Então, nós vimos isso. A hipótese é simples, certo? É um furto do parágrafo 4º, artigo 155, parágrafo 4º, salvo engano, inciso 2 ou 3, né? Então, furto com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, obviamente, mas aí nós temos que avaliar se vai ou não ser inserida a discussão da quadrilha. Bom, depois nós temos a hipótese do artigo 253, mostra lá fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. E aí diz o artigo 253, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. E aí a hipótese é do 253, mas combinado com o artigo 258. Olha o que dispõe o artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade, e se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, vamos voltar na questão. Vejam, a hipótese, ela na verdade, ela inclui, salvo engano, a morte da senhora, não é isso? Então, vejam, a hipótese é essa. Olha, na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, a grande quantidade de explosivos utilizada para destruir o invólucro de aço dos caixas de caixa eletrônica do banco causou desmoronamento da parede lateral da casa bancária, cujos escombros atingiram a casa vizinha, que acarretou significativos danos ao imóvel avaliados em 20 mil, e a morte da proprietária Luísa, de 68 anos de idade. Então, o que a gente tem neste caso é a hipótese do 253 com o 258 na modalidade dolosa, certo? Se resulta morte, é aplicada em dobro. Ok? Então, se o crime doloso de perigo resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada do dobro no caso do resultado morte. Então, é o 253 combinado com o 258, certo? Mas não basta isso. Nós temos ainda aquelas hipóteses enquadradas no artigo 16 da lei do Estatuto do Desarmamento, da 10.826. Então, vamos mostrar. Mostra lá, o artigo 16 diz: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Isso é a questão das armas. Mas, olha a hipótese da outra situação. E aí vejam, não, isso aqui é a mesma situação. Oh Deus, cadê o inciso terceiro? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso terceiro, possui, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, o que você tem é furto qualificado, mais o artigo 16, caput, e o 16, inciso terceiro, parágrafo único, inciso terceiro, do Estatuto do Desarmamento, mais os artigos 253 combinado com 258 da modalidade morte, da hipótese dos explosivos e da consequência do resultado morte em relação à senhora idosa. A hipótese ainda é de aplicação das majorantes do Estatuto do Desarmamento. Isso é algo do Estatuto do Idoso, é algo que deve ser observado também em razão da idade da senhora que é vítima da explosão. Então, é algo que deve ser discutido, nós vamos ver isso depois. No primeiro momento, vejam, esses são os tipos penais. Agora vem a discussão. Qual seria a expectativa em relação à nossa portaria? Vejam, nós temos aqui uma hipótese bem mais complexa do que a hipótese anterior, ok? Bom, primeiro, eles foram capturados em flagrante. Os 3 foram capturados em flagrante. Mas ainda existem outros indivíduos envolvidos que não foram identificados. Segundo, além do fato de não termos aí identificados todos os agentes, não é isso? Nós temos uma hipótese de causa-morte, que obviamente depende de uma perícia cadavérica, evidente. Existe todo um exame de local de crime, existe toda uma questão e existe uma discussão sobre se seria uma hipótese de aplicação de concurso material, se seria uma hipótese de aplicação de crime continuado, uma vez que dentro de um mesmo modus operandi, né, isso, intentos idênticos, se a hipótese se caracteriza como aplicação do artigo 69 ou se a aplicação do artigo 70. Ok? Então, são discussões importantes em relação a 69 ou 71, se seria crime continuado ou se seria hipótese de concurso material. Bom, além dessa discussão, vejam, de qual o tipo penal aplicável, isso com certeza o Giovanni vai discutir com você também, porque nós escolhemos essa questão em conjunto. Vejam, nós precisamos elaborar a base da nossa portaria. Então, vamos pegar agora e vamos tentar estruturar essa portaria para que a gente possa, então, prosseguir, certo? E trabalhar esse caso concreto de forma mais detalhada, e eu preciso dele para que a gente possa dar continuidade a essa investigação. Então, vamos lá. Portaria, o delegado de Polícia Civil, titular da tal Delegacia de Polícia de Jaipim, no Acre, no uso de sua atribuição conferida pelo artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal, e tendo em vista o auto de prisão em flagrante lavrado pelo delegado tal, da autoridade policial tal, lotado na Delegacia de Porto Walter, certo? Resolve, primeiro, instaurar inquérito policial com o objetivo de apurar a prática dos crimes não é isso? Com fulcro nos artigos tais do Código Penal e do Estatuto do Desarmamento, no nosso caso, além de outros, porventura, desvendados no curso da persecução criminal, pelos fatos narrados abaixo. Agora que vem a questão, gente. Veja só. Todo texto de peças processuais depende de um quê pessoal de cada um de nós. Então, tem aqueles que, de forma mais sucinta, resumem os fatos, né? Colocam os fatos bem resumidos. Tem outros que colocam os fatos de uma forma mais descritiva, enfim. Existem determinados vícios utilizados por cada um de nós em relação à linguagem ou em relação a determinadas expressões que são mais utilizadas por uns do que por outros. Então, alguns preferem o resolve, outros preferem o determina, certo? Alguns preferem iniciar a frase com na data tal, em tal local, outros preferem iniciar a frase de uma outra forma. Então, isso é uma questão pessoal. Ninguém aqui tem que decorar a peça. Você tem que treinar a peça. É diferente de decorar a peça. O importante é definir o que a peça tem que ter.
E aí a gente não pode perder de nossa mente que toda portaria tem que ter, primeiro, a forma de cognição, ok? Segundo, a autoridade policial responsável pela investigação e pela instauração do inquérito. É isso. Terceiro, a identificação do tipo penal, então a tipificação da conduta ainda que provisória, certo? Uma breve e sucinta narrativa fática. Finalmente, as diligências que são determinadas a partir daquela portaria, que é realmente o mais importante nos aspectos. Vejam, enquanto a tipificação da conduta é o importante em termos penais, em termos processuais, as diligências é o que vai demonstrar o seu conhecimento e a sua aptidão para o cargo. Vejam, que diligências se fazem necessárias de crimes como esses que acabamos de verificar, certo? O que você tem é a utilização de explosivos para o arrombamento de caixas eletrônicos em bancos, e esses explosivos, uma vez utilizados, acabaram acarretando, inclusive, desmoronamento e morte, certo? Então, que diligências se fariam necessárias neste caso concreto? O que é importante de ser determinado? O que é importante de ser requerido em termos de requerimentos futuros? O que é importante em termos de ofícios a serem expedidos, ok? Além disso, ainda existem pessoas a serem identificadas, certo? Devem ser ouvidos os indiciados, com certeza. Devem ser ouvidas as possíveis testemunhas, com certeza, certo? Deve-se verificar se existem câmeras de vídeo nesses bancos, com certeza. Vejam, é óbvio que os bancos devem ter um sistema de vídeo. E é evidente que a captação deste material visual, esse material de vídeo, é essencial à investigação e à identificação, inclusive, dos demais meliantes. Não é isso? Então, tudo isso deve ser observado e pensado por você para a elaboração de uma portaria bem estruturada. E é isso que eu quero, é como se fosse um dever de casa, entendeu? Então, quais são as diligências necessárias? Então, você tem, os indivíduos foram presos em flagrante, é lógico que as diligências de local de crime provavelmente já foram determinadas, mas você tem que, óbvio, reiterar a remessa de ofícios, a vinda de laudos periciais, certo? Tudo isso você tem que discriminar na sua portaria, e neste exemplo se faz mais relevante ou bem mais difícil de definir do que no exemplo anterior. O exemplo anterior era um exemplo simples, em que houve uma luta corporal, tudo bem, resultou numa lesão grave, resultou no aborto da moça e tudo mais, mas é diferente desta hipótese, em que existem outras questões envolvidas e as agências bancárias provavelmente detêm sistemas de segurança que vão auxiliar na sua investigação. Então, vamos utilizar o raciocínio, fazer a cabeça funcionar, se colocar na posição de delegado de polícia e pensar o que eu posso obter em termos de provas, o que eu posso buscar em termos de diligências que possa vir a me auxiliar durante a investigação, ok? Então, isso é importante, tá? Bom, a arma é arma de uso restrito. De onde é proveniente essa arma? De onde veio? Os explosivos surgiram de onde? Certo? Qual é a relação desses indivíduos com o armamento? Qual é a relação desses indivíduos com esses explosivos? Certo? Os indivíduos prestaram depoimento? Não prestaram depoimento? Como fica a situação? Tá? Então, tudo isso se faz necessário e eu preciso que você discrimine, certo? Então, eu quero que você leia essa hipótese e quero que desta hipótese você elabore as duas coisas. Que você elabore a portaria, que você elabore o relatório, mas com certeza, neste caso, não será um relatório conclusivo, embora possa ser conclusivo em relação aos três, mas não será conclusivo em relação a toda a investigação que vai prosseguir com a finalidade de identificar os demais indivíduos, ok? Então, é preciso também que se faça isso, tá? Então, como é que vai ser feito? Vai ser feito traslado? O que vai acontecer? Certo? Então, vamos botar a cabeça para funcionar e pensar nisso. Muito bem, de hoje para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora ter aula mais para a próxima semana. Então, nós vamos separar algumas questões e postar para que vocês tentem fazer.
alguns modelos de peça que serão discutidos na nossa próxima aula, tá? Até lá!